Colossenses capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 4, assim nos diz a santa e inerrante palavra do Senhor. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Até aqui, irmãos, a leitura da santa e inspirada palavra do Senhor. Vamos orar ao nosso Deus. Soberano Pai, como é aprazível estarmos na Tua presença logo cedo, no dia do Senhor. Como é bom estarmos aqui relembrando, ó Deus, a grande vitória do Senhor Jesus Cristo, que venceu a escuridão, que dissipou as trevas ao ressurgir no primeiro dia da semana. É por esta razão, ó Deus, que nós fomos justificados conforme Tua palavra. E é por esta razão que o dia do Senhor, o domingo, é tão especial para nós. Porque este dia declara, em alto e bom som, que o nosso Senhor vive e governa soberanamente sobre todas as coisas. Exaltado seja o Teu nome. Por isso, Deus, fala ao nosso coração nesta manhã e edifica-nos com a Tua palavra. Oramos ao Senhor, em nome de Cristo, para a Tua glória. Amém. Meus irmãos, eu escolhi pregar neste texto da palavra do Senhor, porque a lógica do apóstolo Paulo, ao tratar o tema que ele vem abordando aqui, a nossa união com Cristo, está fundamentada exatamente em dois aspectos importantíssimos, que nós comemoramos nesses dias: a sua morte e a ressurreição. A morte de Cristo e a ressurreição de Cristo. Nós estamos enxertados em Cristo. Com Ele, nós morremos para os rudimentos deste mundo. Com Ele, nós morremos para o velho mundo, para a velha vida. Mas com Ele, renascemos para uma nova vida. Uma vida na presença dEle e para a glória dEle. Nos primeiros capítulos desta epístola, nós temos os indicativos do apóstolo Paulo, quando ele ensina quem é Cristo e quem nós somos em Cristo. É o que ele faz do capítulo 1 ao capítulo 2. Quem é Cristo? O Senhor de toda a criação. Ele é o Criador de todas as coisas, por meio dele todas as coisas vieram a existir, mas Ele é também o Redentor de todas as coisas. Então Ele é o Salvador, e nós estamos vinculados, enxertados, unidos nele. Nele nós temos toda a plenitude, nele nós somos completos, porque nós estamos tão ligados a Ele, de forma que a sua vida é a nossa vida, a sua morte é a nossa morte. Então ele fala sobre os indicativos, do capítulo 1 ao capítulo 2, e a partir do 3, ele então começa uma sessão mais prática, mostrando quais são os efeitos disto na nossa vida. Qual é o resultado de estarmos ligados a Cristo, de ter morrido com Ele e ressuscitados com Ele? Agora então ele passa a falar dos imperativos da vida.
o que a vida em Cristo exige de você. O que você, como crente, que está vinculado à pessoa do Senhor Jesus Cristo, deve fazer, como você deve viver, de que forma você deve se posicionar neste mundo. A mensagem anterior em Colossenses, nós falamos sobre a nossa união com Cristo na sua morte. Nos livrou do legalismo, nos livrou do misticismo e nos livrou do ascetismo. Portanto, não basta uma pessoa simplesmente se distanciar deste mundo, não basta uma pessoa ter uma vida ascética, separada de comida, de bebida. Tinha gente naqueles dias que se afastava, por exemplo, do próprio casamento, porque entendia que o casamento era uma coisa ruim, a relação sexual era uma coisa ruim, porque era algo da carne. Então o ascetismo estava envolvido em todas as áreas destas pessoas, de forma que elas imaginavam que se apartarem das coisas deste mundo, pense no mundo, eu estou falando das coisas materiais, não do mundo como sistema, mas se afastar de comida, se afastar de bebida, se afastar de casamento, ou de tantas outras coisas. Isso traria para essas pessoas uma vida mais santa, mais pura. Paulo fala de forma alguma. Essas coisas podem aparentar sabedoria, mas elas são tolices. Porque nada disso tem poder sobre o pecado, sobre a natureza pecaminosa. Uma pessoa que se distancia da vida, ela não vai ser mais santa, ela não vai ser mais pura, porque isso não tem poder sobre a natureza pecaminosa. Você sabe o que tem poder sobre a natureza pecaminosa? A ressurreição de Jesus Cristo. A ressurreição de Cristo. É no poder da ressurreição que nós nos tornamos mais puros, que nós nos tornamos mais santos. Se Cristo não tivesse ressuscitado por você, meu irmão, você seria um ímpio miserável condenado ao inferno, a sofrer por toda a sua eternidade no inferno. Mas Cristo ressuscitou. E por isso, quando Deus olha para você, Deus não olha apenas para você, Deus olha para a obra que Ele realizou na pessoa do seu Filho, na sua ressurreição. Por isso eu gostaria de chamar a sua atenção para o seguinte tema: a nossa união com Cristo na sua ressurreição. A nossa união com Cristo na sua ressurreição origina-se, em primeiro lugar, na sua graça. A primeira coisa que eu destaco é que a nossa união com Cristo na sua ressurreição origina-se na sua graça. É produto da graça de Deus, não é um resultado da sua força, não é o resultado da sua predisposição, da sua força, do seu vigor, da sua busca, das suas obras. O próprio texto começa dizendo, portanto. Portanto o quê? Portanto, exatamente o que ele havia falado do versículo 16 ao versículo 23 do 2. Nós morremos com Cristo para os rudimentos deste mundo. Estamos mortos para esta vida, de forma que ninguém pode se colocar como árbitro na nossa vida e nos acusar, porque não somos espirituais, porque nós somos pessoas transformadas pelo poder de Deus. A velha vida não tem poder sobre nós, e por isso então nós estamos mortos para a lei, estamos mortos para esta vida mística que muitos falavam que você tem que buscar experiências espirituais para ter vida com Deus. O apóstolo Paulo está dizendo, irmãos, não olhem para esse tipo de coisa, não foquem nisso, vocês morreram para isso, isso faz parte do que vocês eram, não do que vocês são, vocês morreram. Mas agora, aquilo que era o assunto do 2 é a base para o 3, porque nós morremos e nós ressuscitamos com o Senhor Jesus Cristo. Mas veja, ele diz aí, no versículo 2, está na voz passiva, ou seja, nós não efetuamos a ação não é nossa, a ação é de Deus, é Deus quem ressuscita em Cristo, é Deus quem ressuscita, é Deus quem efetua poderosamente a sua obra em nós, nos ressuscitando. Veja que ele falou exatamente sobre isso lá no 2,
no versículo 12, quando ele fala: tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Você olha para a sexta-feira, o culto das 7 palavras que nós realizamos na Igreja Presbiteriana da Casa Verde, relembrando o período das 9 horas da manhã às 15 horas, do dia da crucificação do Senhor. Trevas abateram sobre a terra, tristeza e dor, o juízo divino estava sobre o mundo naqueles dias. Densas trevas revelavam o poder da ira de Deus, recaindo sobre o Filho do seu amor. A sexta-feira, um dia de angústia ao ver o nosso Redentor morrendo pelos nossos pecados. Mas um dia de alegria, porque na morte dele nós temos a vida, nós temos o perdão, nós temos a justificação dos nossos pecados, quando ele disse tetelestai, está consumado. E quando num brado de confiança ele disse: nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Mas agora, no terceiro dia da semana, quando o sol, parecendo com esse que adentrou as janelas deste templo, iluminando o rosto dos irmãos, este mesmo sol da justiça adentrou a este mundo tenebroso. O Filho de Deus ressurgiu dentre os mortos, vencendo o poder da morte, vencendo Satanás e todo o inferno, revelando que a ira de Deus foi satisfeita, como nós cantamos, na cruz Deus satisfez a sua justiça, e a ressurreição é a coroa desta obra, que revela que o nosso Senhor, ele se satisfez na obra bendita do seu Filho. Nós estamos vinculados a isso, irmãos. Quando Deus olha para você, Deus não vê você, Deus vê o seu Filho. É Jesus Cristo quem ele vê. Ele não vê um ato de bondade do seu coração, ele não vê como você é bonito, como você é bom, como você é educado. Ele não vê isso, mas ele vê Jesus Cristo. Você consegue imaginar? Você consegue pensar na beleza de Cristo na sua vida? Você consegue pensar que isso não é uma teoria, meu irmão? Isso não é um assunto teórico. Isso não é uma hipótese. Não estamos falando de algo hipotético ou teórico, mas estamos falando de uma realidade, de uma pessoa, de uma doutrina, de um estilo de vida que emana desse Senhor, desta fonte de vida, desta árvore que estamos enxertados. Cristo é a nossa vida, e por isso a nossa existência só tem sentido porque a graça de Deus nos alcançou ao nos ressuscitar. Ao nos ressuscitar. Talvez você que teve uma experiência fora da igreja, você consegue pensar naquela sua velha vida, no seu velho estilo de vida, nas suas práticas, nas suas ações. E você olha para a sua realidade hoje, você vê, meu Deus, que coisa impressionante é a tua graça. Porque o Senhor me deu vida quando eu estava morto, quando a indecência, a imoralidade, quando os pensamentos, quando as palavras, elas não tinham orientação nenhuma, mas Cristo, pela sua graça, ressuscitou você. Você morreu para o mundo, mas ressurgiu para Deus, para a glória e para o louvor do nosso Deus. Portanto, meu irmão, faça com que esta doutrina da união com Cristo na sua morte e ressurreição tenha sentido na sua vida prática. Seja uma expressão de alegria e gratidão no seu coração todos os dias. Que todos os domingos você tenha isso em mente.
que ao acordar você tenha essa noção: eu estou em Cristo. Sabe por que o pecado não tem sentido na sua vida? Porque quando você peca, é como se você estivesse rasgando o Cristo da sua vida. Porque ele não pode haver relação entre você e o pecado, porque você está ligado ao Santo. Aquele que é o Senhor, puro, verdadeiro, nele não existe pecado. Então, o pecado é uma incoerência na vida do crente, na vida do servo de Deus. Por isso você deve pensar todos os dias na sua união com Cristo. Mas a nossa união com Cristo na sua ressurreição não apenas origina-se na sua graça, mas a nossa união com Cristo na sua ressurreição redireciona as atividades da nossa vida. A nossa união com Cristo dá nova direção à nossa própria vida, ao nosso próprio estilo de vida. E aqui, por exemplo, Paulo se vale de 2 imperativos para mostrar os efeitos da ressurreição na nossa vida. Ele diz assim: se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, e veja, aqui ele não está dando nenhuma noção de dúvida para os colossenses. Ele não está dizendo aqui, olha, se vocês ressuscitaram, e aqui eu tenho minhas dúvidas, se de fato isso aconteceu, então vocês devem fazer isso. Não é isso que Paulo está fazendo. Paulo não está colocando dúvida alguma no que de fato aconteceu na vida dessas pessoas. O que ele está dizendo é: tendo vocês sido ressuscitados por Cristo, então vocês devem viver desta forma. É isso que ele está dizendo para nós. Nós ressuscitamos com Cristo. Por isso nós devemos buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive e está sentado à destra de Deus Pai. E nós devemos pensar nas coisas lá do alto, não nas coisas que são aqui da terra. É um contraste que ele faz entre o ensino dos falsos mestres. Lembra? Vocês devem comer a dieta judaica, vocês têm que se preocupar com as festas judaicas, vocês têm que se preocupar com a circuncisão, vocês precisam se preocupar com um tipo de adoração mística, buscando uma experiência mística aqui na terra. Vocês precisam se afastar das coisas desta vida. Paulo está dizendo: olha, não é o ascetismo que tem alguma coisa, algum efeito sobre vocês, mas é exatamente a ressurreição de Cristo que os leva a uma vida diferente, que redireciona a vida de vocês. Todo o propósito da vida de vocês é redirecionado na ressurreição de Cristo. Logo, irmãos, quem é convertido em Cristo Jesus não pode viver da mesma forma que vivia antes. Quem é convertido em Jesus Cristo, quem nasceu de novo, não pode mentir. Não pode mentir. Não pode ter pensamentos indecentes, não pode ter um coração voltado, afeições voltadas para esta vida. Não, de forma nenhuma. O próprio Paulo fala aí: buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Em outras palavras, o que ele está dizendo é que suas afeições, meu irmão, devem estar colocadas no céu, onde Cristo vive. Ou seja, em outras palavras, seu trabalho, sua profissão, seu casamento, seus relacionamentos, o que você faz na igreja, o que você faz fora da igreja, tudo isso deve estar debaixo do governo de Cristo Jesus, que soberanamente reina sobre todas as coisas. Ele está assentado à destra de Deus. Pense um pouquinho no decorrer da semana. O que você fez? Você conseguiu fazer com Cristo em mente? O seu trabalho? Quantas vezes nós nos estressamos? Quantas vezes ficamos agitados? Quantas vezes ficamos ansiosos? Preocupados demais com as coisas desta vida? Quantas vezes? Será que todas as nossas preocupações e a maneira como como respondemos às preocupações revelam o senhorio de Cristo na nossa vida?
revela que Ele está direcionando os nossos desejos, revelam nossas afeições pelo Senhor, revela o quanto nós o amamos, o quanto o desejamos, o quanto servimos. É isso que Paulo quer que você entenda aqui, que todas as suas afeições nesta vida devem ser para Cristo, não nas coisas aqui da terra, mas nas coisas do céu. Por que no céu? Lá está a nossa esperança. No céu, a obra de Cristo teve um efeito. Se você ler o capítulo 1, versículo 20, você vai perceber que a obra de Cristo na cruz do Calvário teve efeitos no céu. Talvez porque Satanás não tem mais acesso algum a esta realidade. Mas no céu, segundo o capítulo 4 de Colossenses, é onde o nosso Senhor habita. E é por esta razão que os senhores devem tratar os seus servos com dignidade, porque no céu está o seu Senhor. E aqui o apóstolo Paulo fala que no céu ele está assentado à destra de Deus. Você tem que pensar no quê? E você tem que buscar o quê? Fora de Cristo, fora dele. A parte de Cristo, a nossa vida não tem sentido algum. As nossas buscas, os nossos interesses, os nossos anseios. Ele continua dizendo, ele usa o segundo imperativo aí: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Não só as nossas afeições devem estar voltadas para Cristo, mas os nossos pensamentos também. A nossa mente deve ser ocupada totalmente. Nós temos uma perspectiva totalmente transformada pelo Senhor. É exatamente a ressurreição de Cristo que nos dá o poder de amar a Cristo, de amar a Deus sobre todas as coisas, inclusive com todo o nosso ser, com a nossa mente, inclusive. Você deve amar a Deus não só com a sua força, com o seu entendimento, com a sua mente também. É a ressurreição de Cristo que nos livra, por exemplo, de termos um pensamento de acordo com o esquema deste mundo. E não vos transformeis, e não tomeis a forma deste mundo, mas sejam renovados continuamente. É o que Paulo ensina lá em Romanos no capítulo 2, que a nossa mente não pode tomar a forma desta cultura. Tem muita gente que está aculturada com esta realidade, que vem para a igreja, que serve a Deus, mas com a mente totalmente encharcada pela cultura, pelas coisas desta vida, com as ideologias, com os pensamentos nefastos de uma época totalmente desassociada de Deus. É o poder da ressurreição, meus irmãos, que governa a nossa mente e que nos dá o livramento de um coração ansioso. O apóstolo Paulo diz que a paz que excede todo o entendimento, ela guarda a nossa mente de todas as preocupações, e é exatamente por isso que a sua mente deve ser ocupada com tudo que é bom, com tudo que é virtuoso, com tudo que é louvável a Deus. Se você está unido a Cristo, você terá o poder de buscar as coisas do alto, e você terá o poder de pensar nas coisas do alto, de ter um coração livre de todas as preocupações desta realidade. Portanto, a nossa união com Cristo na sua morte redireciona as atividades da nossa vida, as nossas afeições e os nossos pensamentos. Por que exatamente isso é fato? É o que ele fala, ele repete aí no versículo 3, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Nós morremos para esta realidade e vivemos para uma nova realidade. Portanto, suas atividades são redirecionadas pela graça de Deus. Pare um pouquinho e pense. Quando você pensa na maneira como você ora, o que domina o seu diálogo? O que domina as suas conversas? Eu falo para algum colega
para um colega específico que, geralmente, quando nós vamos de férias para a nossa cidade, uma das coisas que predomina nas conversas é sempre a questão financeira. As pessoas estão sempre falando sobre dinheiro, 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 sobre vida, sobre os seus ganhos, sobre os seus lucros, sobre o que fulano tem, o que fulano não tem, as conquistas de um, as conquistas de outro. E eu fico pensando, esse tipo de conversa não revela o que está no coração? Se uma pessoa só sabe falar piadas de cunho indecente, se uma pessoa só sabe falar em recursos e investimentos, se uma pessoa só consegue falar em formações, em trabalho, será que isso não revela o que está no coração dela, o que mais ocupa a sua mente, o que mais ocupa o seu coração? Se ela só fala de trabalho, só vive para o trabalho, só fala dinheiro, dinheiro, será que isso não revela suas afeições? Sua afeição não é o dinheiro? Sua afeição não é o trabalho? Sua afeição pode ser viagens, viagens e viagens. Mas o apóstolo Paulo está dizendo que uma pessoa que foi redimida no sangue de Cristo, que está vinculado a Ele, todas as suas afeições são voltadas para Cristo. Então eu penso sim no dinheiro, mas eu penso em conformidade com Cristo. Eu penso sim no trabalho, mas eu penso no trabalho em conformidade com Cristo. Eu penso sim na vida, no casamento, na relação conjugal, mas em conformidade com o senhorio de Cristo. Tudo é redirecionado para a glória e para o louvor de Cristo. Minha vida é regulada pelo Senhor Jesus. Quando eu falo, quando eu penso, eu consigo enxergar a Cristo, e o meu anseio não é desagradá-lo, o meu anseio é honrá-lo e glorificá-lo. É por isso que a maneira como o crente fala, muitas vezes as pessoas falam assim, olha, eu percebo que você é uma pessoa diferente. Já ouviram isso? Alguém chegou para você e falou assim, olha, eu vi que você é uma pessoa diferente. Você fala diferente, você vive diferente. Sua postura é diferente no trabalho. Por que é diferente? Porque Cristo vive nela. Porque Cristo está nela. E toda a sua vida é redirecionada em conformidade com a vontade de Cristo. Esta pessoa vive com um único propósito, agradar e glorificar a Deus. A nossa união com Cristo na sua ressurreição origina-se na sua graça. A nossa união com Cristo na sua ressurreição redireciona as atividades da nossa vida, meus irmãos. E a nossa união com Cristo na sua ressurreição redefine o propósito da nossa existência. Redefine o propósito da nossa existência. Veja que o texto diz que a nossa vida está oculta em Cristo. Dá uma olhadinha comigo num salmo, por favor. Salmo 27. Dá uma olhada no Salmo 27, versículo 4 e versículo 5. Salmo 27, versículo 4 e versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor: uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade Ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá. No Salmo 31, versículo 20, o salmista declara também: no recôndito da tua presença, tu os esconderás, das tramas dos homens, no esconderijo os ocultarás, da contenda de línguas, né? Olha que coisa interessante a leitura destes dois salmos. Num contexto de oposição e de perseguição, Deus está dizendo por meio do seu salmista que Ele oculta o seu servo no recôndito
recôndito do seu templo, no mais íntimos, nas câmaras íntimas do templo, esse servo do Senhor, eles são ocultados dos seus inimigos e dos seus opositores. Mas quem é o verdadeiro templo? O verdadeiro templo é Cristo. Ele é a plenitude de Deus em nós, e nós estamos ocultados nele, nós estamos guardados nele, protegidos nele. Você consegue pensar nisso? Você está ocultado em Cristo, protegido em Cristo, sua vida eterna está assegurada nele, porque você está ocultado no Senhor, você está guardado no verdadeiro templo que é Jesus Cristo, que é a presença tabernaculadora de Deus entre nós. Isso é precioso demais, meus irmãos. Saber que a nossa vida está em Cristo. E não apenas isso, o texto diz que Ele é a nossa vida. Olha, não temos outra coisa a falar, irmãos, no púlpito, a não ser Cristo, a não ser o Evangelho da graça de Deus. Não temos outra coisa a ensinar a não ser Jesus Cristo. Não temos outra coisa para viver a não ser Cristo. Porque a sua vida está nele. Toda a sua existência só tem sentido nele. Todo o propósito da sua vida está nele. Porque você busca, porque você pensa, porque você faz isso, porque você faz aquilo, por como você lida com os sofrimentos desta vida, tudo tem como propósito a glória e o louvor do nosso Senhor. Ele diz que nós estamos ocultos em Cristo, e aqui ele fala da morte, da ressurreição, e ele fala do retorno glorioso de Cristo. Morte, ressurreição e retorno glorioso de Cristo. Ele diz, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também sereis manifestados. Nós estamos ocultos nele, ocultados nele, mas na sua volta, nós também seremos manifestados com ele em glória. A glória de quem? A glória de Cristo. O seu vizinho, aquele vizinho, que não sabe que você é crente, aquele vizinho seu, que não reconhece em você Cristo, que por vezes julga você, um dia, ele verá você manifestado em glória. Um dia, ele verá você exaltado com Cristo. Porque a palavra do Senhor nos ensina, lá na primeira epístola de João, no capítulo 3, versículo 2, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Haveremos de ver a Cristo exatamente como ele é, e nós seremos semelhantes a ele. Não apenas isto, nós seremos transportados desta vida até as alturas, no encontro com Cristo, arrebatados até as alturas. Seremos transformados, ressuscitaremos, seremos transformados e julgaremos com Cristo o mundo. Com Cristo nós julgaremos o mundo. É por isso que nós seremos manifestados. Ele disse que aquele que me negar nesta vida, eu também o negarei quando voltar na presença dos santos anjos. Mas aquele que me confessar, eu também o confessarei diante dos anjos e do Pai. Tudo isso define a maneira como você deve viver nesta vida. E qual é o propósito da sua vida aqui? A glória de Deus. Você vive para a glória de Deus. Nada nesta vida tem sentido, deve ter sentido para você, a não ser uma grande expectativa pelo retorno glorioso de Cristo. É por isso que nós não podemos colocar o coração aqui, porque nada nesta vida se compara à glória do grande dia da ressurreição.
nada se compara à glória do grande dia do retorno de Cristo. Para você, glória; para você, exultação; para o ímpio, condenação e sofrimento eterno. Deixa eu perguntar para você: você está unido a Cristo? Você está enxertado em Cristo? Você ressuscitou com Cristo? Pondere sua vida. Pondere os resultados disso na sua vida. Você é um cristão grato pela graça de Deus? Nesta manhã do dia da ressurreição, o seu coração está agradecido? Todo domingo você consegue se alegrar e bendizer a Deus porque é dia da ressurreição? Não só hoje, não é um feriado. Hoje não é um feriado para nós, hoje é um dia comum. Mas é um dia especial, porque todo domingo é especial. Porque é domingo de Páscoa. Essa é a nossa Páscoa, a ceia do Senhor. E nós estamos aqui para celebrá-la, a Páscoa do Senhor, a morte, a ressurreição de Cristo. Nós estamos aqui para anunciar a sua morte e para anunciar a volta do Cordeiro de Deus. Você é grato pela graça de Deus que te uniu a Cristo? Sua vida tem sido redirecionada para Deus nas suas afeições e nos seus pensamentos? E você consegue compreender que todo o propósito da sua vida foi definido para que você coloque a sua mente que você está oculto em Cristo, mas um dia você será manifestado nele em glória e poder de Cristo, para nos glorificar, para nos santificar de forma plena e completa. Um dia sem sofrimento, um dia sem pecado, um dia sem dor por toda a eternidade. Os imperativos do apóstolo Paulo são imperativos contínuos. Você deve buscar hoje, amanhã e depois de amanhã e pelo resto da sua vida, suas afeições e seus pensamentos devem ser tomados totalmente por aquele que habita no alto e que está à destra de Deus, reinando sobre todas as coisas. Que o Senhor nos ajude, meus irmãos. Que o Senhor nos capacite a termos um coração voltado para Cristo. Nós aprendemos nesta manhã que sobre a nossa união com Cristo na sua ressurreição. Em primeiro lugar, origina-se na sua graça. Em segundo lugar, redireciona as atividades da nossa vida. Em terceiro lugar, redefine o propósito da nossa existência. Que Deus nos abençoe. In Christ alone, who took on flesh, fullness of God in endless babe, this gift of love and righteousness, scorned by the ones he came to save, till on that cross that Jesus died, the wrath of God was satisfied, for every sin on him was laid, here in the death of